possamos crescer no conhecimento da Tua palavra, assim como na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. O que nós pedimos, as Tuas bênçãos sobre nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar de uma síntese muito breve dos últimos estudos que foram dados anteriormente. Nós falamos então da dispensação do juízo. E na dispensação do juízo, nós trabalhamos sobre os 7 selos, falamos depois das 7 trombetas, depois falamos sobre as 7 taças da ira, depois nós falamos sobre o Armagedon, onde vão se reunir todos os exércitos contra Israel, o cerco final a Jerusalém, depois eles vão na direção de Jerusalém, cercam Jerusalém, aí então Jesus volta, a conversão de Israel acontece, Jesus volta. Vocês conseguem me ouvir? Jesus volta e então, na sua manifestação em glória, começa, na verdade, termina esse momento, que é o momento da dispensação do juízo. Mas existe um intervalo que acontece, vou pedir isso, um intervalo que acontece entre a dispensação do juízo e a dispensação do milênio. É uma transição que vai acontecer. Pode colocar o próximo slide, por favor. Então vamos trabalhar nessa transição entre a dispensação do juízo e a dispensação do milênio. Então vamos falar sobre esse período. Você pode ver no quadro que segue, que nós trabalhamos então sobre praticamente todas as dispensações. Falamos da dispensação da inocência, fomos para a dispensação da consciência, depois para a dispensação do governo humano, falamos sobre a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, depois trabalhamos sobre a dispensação da graça, que é a dispensação onde nos localizamos nos tempos atuais, depois falamos sobre a dispensação do juízo, que é chamada de a grande tribulação, e depois, entre a dispensação do juízo, depois dela vem a dispensação do milênio, que nós trabalharemos a partir do domingo que vem. Hoje, nós trabalharemos nessa, você consegue ver esse círculo vermelho? É um período que fica entre a dispensação do juízo e a dispensação do milênio. Então, entre a volta de Jesus e a implantação do reino milenial, haverá uma transição de 75 dias, dias esses que nós podemos ver na profecia de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 11, versículo 12 diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, a profecia que nós citamos acima, ela acrescenta 30 dias ao período da grande tribulação, que são 1260 dias, e mais 45 dias. Ou seja, demonstrando que entre a volta de Jesus e a implantação do reino do milênio, são estabelecidos 75 dias. O que vai acontecer nesses 75 dias? 2 grandes eventos. Quais são esses 2 grandes eventos? A condenação da trindade satânica e o julgamento das nações gentílicas. Falemos então primeiro sobre a condenação da trindade satânica. Primeiro vamos falar sobre o local dessa condenação. Ao local definitivo, para dois entes dessa trindade satânica, que é o anticristo, o falso profeta, e existe um outro local para onde vai Satanás, todos eles lançados ali. Vamos falar sobre o primeiro, que é o lago de fogo e enxofre, para onde vai o falso profeta e o anticristo. Pode avançar um pouco mais, por favor, pode colocar no texto de Apocalipse 19, 20, quando diz: mas a besta foi presa, ou seja, o anticristo, e com ele foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, o primeiro destino desses 2, a trindade satânica, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Quanto ao anticristo e ao falso profeta, o texto bíblico diz que eles foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre que queima constantemente. Sobre Satanás, o local temporário de aprisionamento de Satanás será um local chamado o abismo.
Ao contrário do que muitos pretendem afirmar, e isso nós entramos numa consideração respeitosa aos que pensam de maneira diferente em termos do estudo de escatologia, mas ao contrário do que muitos pensam e dizem que Satanás está preso nos dias de hoje, isso não é biblicamente atestado. Muito pelo contrário. Satanás não está preso, Satanás está muito atuante. Pode avançar mais um slide, por favor. Está atuante desde que foi expulso como querubim ungido da guarda, durante todo o período do Senhor Jesus, durante todo o período da igreja, Satanás continua livre e atuante. E ele não apenas está livre, como ele continua no seu ministério de tentar a todos para fazer com que sejam desencaminhados do caminho do relacionamento com Deus. Agora, só podem tocar nos servos de Deus, se Deus assim os permitir. Diz Jó, capítulo 1, versículo 12, o seguinte: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, Deus fala para Satanás: você pode tocar tudo que ele tem no poder dele. Então tudo que ele administrava, tudo que ele cuidava, Satanás ele pode tentar e fazer a pessoa perder. A única coisa que Deus explicita a Satanás em relação a Jó é a vida de Jó. Ele fala: somente contra ele não estendas a mão. O texto de 1 João capítulo 5, dos versículos 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno, o que diz? Não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o que mais? O mundo inteiro jaz no maligno. Então, se o mundo inteiro jaz no maligno, se o mundo inteiro está debaixo da influência direta do maligno, né, então Satanás está atuante, ele está atuante. Terceiro texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se é para resistirmos ao diabo, depois de nos sujeitarmos a Deus, para que ele fuja, é porque ele tem atuação ao nosso derredor. Ele está livre, trabalhando ao nosso derredor. Por isso nós devemos resisti-lo. Se ele estivesse preso, a gente não precisava resistir a ele. E ele nem fugiria de nós, porque ele estaria preso. Mas ele está solto, atuante. Então, compreendendo esses limites de Satanás, por ele não estar preso, ele tem continuado o seu trabalho de destruição na era presente, de várias formas. Em primeiro lugar, nos rodeando, buscando oportunidades para nos devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda, não é andou, não é andou um dia e hoje não anda mais porque está preso. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário atual, anda atualmente em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás continua operando o seu ministério de procurar pessoas para devorar. Segundo texto bíblico, dentre os outros que já citamos aqui, que atestam o ministério atual de Satanás solto e livre para atuar, é que ele se disfarce anjo de luz para enganar os ingênuos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, nós lemos: não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não está preso, não está isolado. Ele hoje atua ao nosso derredor e se disfarça de anjo de luz. Ele nos tenta de maneira sempre atraentes. Terceiro ponto, tirando o foco das pessoas que não dão a devida pregação ao Evangelho, que um dia foi semeado em seus corações. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 13, versículo 19, o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata
o que lhes foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Ora, Satanás não está preso. Toda vez que alguém recebe uma palavra de evangelismo, uma palavra sobre a salvação de Jesus, essa pessoa não deposita no seu coração, não guarda no seu coração, o Senhor Jesus falou na parábola do semeador, o que você está lendo, está em negrito, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Quarto ponto, que demonstra a atuação vigente e atual do diabo, o que nem precisava ser explicado, tão óbvio que demonstra o mundo estar. Mas, vamos ao texto bíblico. Semeando o joio do falso cristianismo no meio do trigo da Igreja Santa. O próprio Mateus 13, nesse mesmo contexto da parábola do semeador, no versículo 37 ao 39 diz: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Então ele vai semeando. Os joios são quem? São os filhos do maligno. Pessoas que Satanás vai colocando no campo de trigo. E que as pessoas olhem e veem um campo de trigo. As pessoas olham e veem uma igreja. É uma boa igreja, é uma boa denominação, é uma boa comunidade de cristãos. Mas no meio da igreja há joio. No meio da igreja há filhos do maligno. Então não é porque nós estamos numa igreja que todos são salvos. Não é porque nós estamos na igreja que nós podemos descansar e não vigiar, atentando para o que nos falam ao redor. Há muito joio nos poltronas da igreja e há muito joio nos púlpitos das igrejas, porque são filhos do maligno que ele colocou no campo para gerar e suscitar confusão. Quinto ponto, Satanás está rodeando os salvos a fim de os destruir. Já citamos esse texto, vou citá-lo novamente, quando diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando. Ele está fazendo isso hoje, está fazendo isso agora, está fazendo isso nesse momento, em todos os locais, ele está procurando alguém para devorar. Por isso a Bíblia recomenda, no versículo número 9, resistam-lhe firmes na fé. Não é, olha, ele já foi resistido, ele já está preso, não precisa resistir. Resistam agora, senão vocês podem ser devorados. Sexto ponto, levantando barreiras para derrubar os salvos a prosseguirem suas missões. 1 Tessalonicenses é um texto muito forte, apesar de ser tão curto. No capítulo 2, versículo 18 diz: por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, o que ele diz? Satanás nos barrou o caminho. Paulo foi barrado por Satanás. Nós vemos Paulo, um grande herói do cristianismo, um grande apóstolo dos gentios, um grande mensageiro, um grande evangelista, um grande mestre, um grande homem da fé cristã. Mas aqui ele confessa: Satanás me barrou o caminho. Ele colocou obstáculos, eu não consegui ir até vocês. Eu vou reler o texto: porém Satanás nos barrou o caminho, nós não conseguimos chegar até vocês, porque ele colocou empecilhos. Então, Satanás continua atuando, Satanás continua exercendo o seu ministério ativamente nos dias de hoje. Sétimo ponto, ele continua secando pessoas com o seu poder maligno. A Bíblia diz em Atos capítulo 26, nos versículos 17 a 18, o seguinte: vou livrar vocês do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu os envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás. Então, em primeiro lugar aqui, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, porque os seus olhos estão bloqueados, estão cegados, estão escamados, eles não conseguem ver a luz. Então, o objetivo, olha, o Evangelho, ele liberta isso das pessoas, as pessoas passam a enxergar a realidade espiritual, os olhos deles, então, se abrem, eles se convertem das trevas para a luz. Mas o texto diz, eu também coloquei em negrito, o seguinte: libertá-los disso, levá-los das trevas para a luz, e libertá-los do quê? Do poder de Satanás. Satanás também tem poder.
muitas vezes nós menosprezamos Satanás. Eu até já ouvi que pregador, uma vez, uma pregação, ouvindo, o pregador falou: Satanás não tem nenhum poder sobre as nossas vidas. Eu falei: o quê? Quem é o dono de nossas vidas é o Senhor, mas ele tem poder. Ele embarreirou Paulo, ele devora pessoas que dão ocasião, oportunidade, e aqui diz, ele tem poder. O texto está dizendo, e do poder de Satanás. O que Satanás não tem é todo o poder, que só Deus tem todo o poder. Isso ele não tem. Mas ele tem poder à medida que o Deus soberano permita que ele atue. Então ele tem poder, e o texto está dizendo, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Um outro texto nesse mesmo contexto, de pessoas que estão cegas para o Evangelho, é o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 3 a 4. O texto diz assim: mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais, olha só, o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes. O Deus desse mundo, e a palavra de Deus, o Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus, denomina Satanás como Deus desse mundo. Ele cegou o entendimento dos descrentes. As pessoas que não são crentes, que não acreditam na palavra, elas estão cegas, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 8º ponto: levando pessoas a desobedecerem a Deus. O texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: e lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, os que desobedecem a Deus, eles têm um espírito atuando neles, o espírito que agora atua, agora. Satanás não está preso, esse espírito dele agora atua nos filhos da desobediência. Então, assim, é bíblico e óbvio que Satanás atualmente não está preso. O seu aprisionamento vai acontecer num evento que somente vai acontecer no futuro, depois da volta de Jesus. Nesse intervalo entre a volta de Jesus, final do período do juízo, da dispensação do juízo, e o início do milênio. Portanto, depois de uma atuação de milênios, de uma atuação destrutiva em milênios, Satanás será temporariamente preso em uma dimensão espiritual denominada de abismo, onde vai permanecer preso até o final do período milenial. Diz o texto de Apocalipse capítulo 20, dos versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, a trindade satânica, nesse intervalo entre o final da dispensação do juízo e o início da dispensação do milênio, é um intervalo de julgamento. O julgamento da trindade satânica, o julgamento das nações gentílicas. Nesse julgamento da trindade satânica, então, Satanás será preso no abismo e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre. Falamos então desses dois julgamentos, agora vamos falar do próximo, o julgamento das nações gentílicas. Nós cantamos hoje um hino que eu quero rememorá-lo aqui, numa parte de sua letra. Rememoremos uma parte desse, um dos hinos mais conhecidos do cristianismo. Aqui eu coloquei até uma imagem da sua composição musical. É de uma autora chamada Julia Ward Howe, e diz o seguinte: olha o que nós cantamos, e cantamos há gerações, esse hino Glória, Glória, Aleluia, Vencendo vem Jesus, um dos hinos mais conhecidos. Eu acho que até quem não é crente conhece esse hino, mas muitas vezes nós cantamos sem perceber o que diz a letra. Olha o que diz a letra nessa estrofe: glória, glória, aleluia,
glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Ok. Aí nós vamos para a última estrofe desse hino. Diz assim: e, por fim, entronizados. Ainda há uma entronização a acontecer ao Senhor Jesus Cristo. Vamos tratar sobre isso no próximo domingo. E, por fim, entronizados, as nações irá o quê? Julgar. Então vai haver um julgamento das nações. O próprio hino diz: as nações irá julgar, todos, grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Ou seja, Jesus se apresenta como juiz nesse julgamento das nações. E os remidos triunfantes no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. É o hino 525 da harpa cristã e o hino 112 do cantor cristão. Quantos já conheciam esse hino? Agora, se eu perguntasse quantos tinham noção dos juízos das nações mencionados nesse hino, talvez nem todos. Bom, vamos falar então o juízo das nações, os destinatários, época e local do julgamento. Primeiro, para conhecermos o que significa nações, nós temos que ler o Salmo 9, versículo 19, que nos aponta muito claramente isso. Diz assim: levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Você notou que eu coloquei o termo hebraico, goim? Em vez de ser nações, o termo em hebraico é goim, e nesse período então transacional, as nações gentílicas, por quê? Porque goim vem de goim é plural de goi significa gentios, ou seja, os não judeus. Então, nações, em muitas das traduções bíblicas, são os gentios. Será o julgamento então das nações gentílicas, porque o julgamento de Israel já aconteceu durante todo o período do juízo. Naqueles 3 últimos anos e meio da grande tribulação, foi o julgamento de Israel, como já prevera Ezequiel. Agora o julgamento das demais nações. Pois bem, uma vez que os judeus, que o povo de Israel, foi alvo de muitas nações gentílicas ao longo da história e no âmbito escatológico, especialmente no período da tribulação, haverá juízo sobre as mesmas, em Jerusalém, que vai acontecer no Vale de Josafá. Hoje os juízos são feitos em tribunais. Por exemplo, a ONU se reúne em Nova York e ali traz vários juízos, ao Tribunal de Haia, ao tribunal, por exemplo, que aconteceu em 1945 em Nuremberg, para julgar a nação da Alemanha, através de seus representantes. Mas o texto de Joel diz que esse julgamento vai acontecer no Vale de Josafá, em Jerusalém. Diz Joel, capítulo 3, versículos 1 e 2, eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, será um julgamento que vai então trabalhar essa questão a respeito do juízo pelo que fizeram também contra Israel. Sobre a época em que tal julgamento das nações ocorrerá, o próprio Cristo profetizou. Mateus capítulo número 25, versículos 31 a 32. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, então olha só, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, está falando da segunda fase da volta de Jesus, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, ou seja, há uma entronização que ainda vai acontecer ao Senhor Jesus Cristo. E vamos falar sobre isso quando falarmos sobre o reino de Deus domingo que vem. Bom, continua o texto. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mais uma vez,
Jesus executará o juízo como justo juiz, conforme a autoridade que ele detém sobre as nações. E isso se estenderá, além do juízo, por todo o milênio. Então, quero recapitular aqui antes de ir para o próximo slide. Temos o juízo, do período do juízo, a grande tribulação, esses 7 anos de juízo, da dispensação do juízo. Jesus volta. Vem 2 julgamentos. O julgamento da Trindade Divina, o julgamento das nações. Jesus, como justo juiz, está presente em ambos. Depois disso começa o milênio, onde Jesus vai governar em Jerusalém, sendo justo juiz. Pois bem, diz o texto sobre a autoridade de Jesus para julgar. João, no capítulo 5, nos versículos 22 e 27, diz: E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O próprio Senhor Jesus falando sobre a sua autoridade para julgar, e o que acontecerá também no julgamento das nações. Atos capítulo número 17, no versículo número 31 diz: Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse homem que irá julgar será o Senhor Jesus Cristo. E por fim, Apocalipse capítulo 19, dos versículos 11, 13, 14, 15 e 16, diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. E o seu nome é Verbo de Deus, é o nome de Jesus. E os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Versículo 16. E no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus virá para julgar as nações, das suas atribuições, de tantas atribuições no seu juízo. Virá com a sua igreja para reinar em terra, virá com a sua igreja para implantar o reino milenial, virá para a sua igreja para resgatar e salvar o remanescente de Israel, virá com a sua igreja para julgar a trindade satânica, virá com a sua igreja para julgar as nações. E naquele momento, então, haverá o reconhecimento das nações à soberania divina. Todos se prostrarão diante de Deus, reconhecendo como rei, como cantado na única composição de Jesus. Você sabia que Jesus era compositor? E sabia que Jesus compôs uma música, uma canção, com Moisés, demonstrando a junção da antiga e da nova aliança? Essa canção está em Apocalipse, no capítulo 15, versículos 3 e 4. E nós cantamos ela hoje. Olha o que diz o texto: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quantos conheciam essa canção? Essa canção é do Senhor Jesus Cristo. A composição com Moisés é cantada no céu, quando João tem essa visão, e ela é replicada daquilo que acontece na terra durante o juízo das nações. Todas as nações virão a ti, eu vou repetir, e se prostrarão diante de ti. Todos vão se prostrar. E naquele momento, então, se cumprirá uma profecia de Davi, que diz no Salmo de número 86, no versículo de número 9: Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Todos vão se prostrar diante do Senhor naquele momento. Tal postura vai ser uma prévia do que vai acontecer no juízo final, ou seja, na segunda ressurreição, quando todos vão dobrar os seus joelhos perante o Senhor Jesus Cristo.
Então, a dobradura dos joelhos, o ato de dobrar os joelhos, esse ato genuflexório, ele vai acontecer por duas ocasiões: as nações da terra diante do Senhor, e depois, no juízo final, de todos diante do Senhor. Diz Filipenses capítulo 2, no versículo número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todos vão se dobrar. Meus amados, esse ato, ele vai ser feito na terra e no inferno. Todos vão dobrar o joelho ao Senhor Jesus. Os motivos desse julgamento são dois motivos que vão levar ao julgamento das nações, de acordo com a Bíblia. O primeiro deles, por terem conspirado contra Deus Pai. A Bíblia diz no Salmo de número 2, nos versículos 1 a 9, o seguinte: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Está falando de Jesus. Esse Salmo 2 é Salmo escatológico, messiânico. E conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas cadeias, as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei o quê? As nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, por todas as posturas diante de Deus, contrárias a Deus, que vários governos, várias nações fizeram, elas vão ser julgadas. Nações são julgadas. Hoje em dia isso acontece. Vide a ONU. O que é a ONU? É o julgamento de nações. Então, e outros órgãos internacionais, órgãos julgaram a Rússia, os seus representantes não podia viajar, ele acabou indo para a Mongólia, não o prenderam, mas tem um julgamento ali estabelecido, o Tribunal de Haia e tantos outros. Então, serão julgados pelo que fizeram com Deus. Segundo ponto, por terem perseguido Israel. A Bíblia diz em Joel capítulo 3, voltemos àquele texto de Joel capítulo 3, só que no versículo 2 diz: congregarei todas as nações e os farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Existe um outro texto que fala sobre isso, sobre o julgamento das nações, está atrelado ao que fizeram contra Israel, as posturas relacionadas a Israel. Zacarias capítulo 2, versículos 8 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Ou seja, tocaram na menina dos olhos de Deus, tocaram em Israel, e vão ser julgados por causa disso. Quais são os resultados dos julgamentos? Voltemos a Mateus 25, ao capítulo escatológico de Mateus, versículos 31 a 34 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, Jesus está falando que ele ainda não estava sentado no trono da glória. Vamos falar sobre isso domingo que vem. Ué, mas Jesus não reina eternamente? Como aqui está dizendo que ele então se assentará no trono da glória? Vamos falar então sobre os aspectos do reino de Deus, domingo próximo. Bom, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino terreno, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Bom,
Como nós já estudamos anteriormente, vai haver salvação durante a grande tribulação. Falamos do ministério das 2 testemunhas, falamos dos 144 mil selados, falamos da conversão que vai haver quando Jesus voltar sobre Jerusalém, ali para os remanescentes de Israel. Muitos vão se converter naquele momento. Então vale lembrar que haverá então uma separação para a entrada no reino milenial, entre os que se converteram e os que não se converteram. Uma outra separação além e posterior ao arrebatamento da igreja. Vale lembrar então que quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, todos já terão ouvido falar de Jesus. Veja o que diz Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, quando o evangelho for pregado a todas as nações, e hoje com a internet, isso se torna plausível, coisa que nas gerações anteriores não se tinha uma perspectiva, hoje nós temos isso, então virá o fim. Então, quando acontecer esse julgamento, quando ocorrer esse julgamento, os que estiverem vivos na ocasião serão separados, ovelhas dos cabritos, e as ovelhas serão convidadas a entrarem no reino milenial. Por isso essa transição entre o período do juízo, a dispensação do juízo e a dispensação do milênio, esses 75 dias, vai ser um período de separação. A esses gentios, que vão ser salvos depois, Jesus os denominou de justos, fala isso em Mateus 25, 37, que foram salvos, não pelas suas obras, mas pela graça de Cristo em quem depositaram a sua fé. Isaías capítulo 52, versículo 7 a 10 diz: quão formosos são os montes, são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias, eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Olha que palavra profética, eles estão vendo seus próprios olhos, Jesus retornar a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E Zacarias capítulo 2, versículos 8 a 12 diz: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Quem toca em Israel toca nas meninas dos olhos de Deus. Porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e eu habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. E naquele dia, olha só que diz o texto, muitas nações se juntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Então vai ser essa separação de ovelhas e cabritos, essa profecia se cumprindo. Muitas nações que serão julgadas, depositarão sua fé em Cristo, vão ser salvas. Haverá salvação nesse dia. E muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Então, somente a partir de então, o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Ou seja, quando essa separação, lembra que eu falei da transição entre a dispensação do juízo e a dispensação do milênio, esses 75 dias de julgamento, no final, então, as ovelhas, vão herdar o reino terreno. E aí, então, os demais serão impedidos de fazê-lo. Quanto aos demais, que não se converterem nessa última oportunidade, a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo número 9, o seguinte: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Essa palavra neotestamentária, na carta de Paulo aos Romanos,
que faz uma diferença do tratamento que as pessoas estão fazendo para com Israel e as demais nações, que eram chamadas de os gregos. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Por quê? Porque é uma visão escatológica que vai acontecer contra Israel e a postura de cada um deles. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículos 7 a 10, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram. E por fim, meus amados, vamos falar então do fim dos tempos dos gentios. A Bíblia diz em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, outro capítulo escatológico, 21, no versículo 24, o seguinte: cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios, Senhor Jesus falando, se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, esses tempos dos gentios, que acontece, que começa no ano 586 a.C., quando os babilônios vêm e ocupam Jerusalém, desde então Jerusalém sempre foi pisada pelos gentios, pelo povo que não era o povo de Deus. Não tinha as promessas, tinha a promessa de salvação, e sempre houve salvação entre os gentios, mas Jerusalém era pisada por pessoas que não tinham fé, não tinham relacionamento, não tinham promessas, não tinham aliança com Deus, e vai perdurar até o final da grande tribulação. Apocalipse capítulo 11, no versículo 1 e 2 diz: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário, não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Então está falando daquele último período da grande tribulação, quando os gentios vão pisar naquela cidade. E desse modo então, caminhando para a minha conclusão, Jerusalém vai ser a capital do reino milenial de Cristo na terra. Ela vai ser santificada, com essa separação de ovelhas e cabritos. Ela vai ser santificada, porque somente um povo vai pisar naquela terra, naquela cidade, que é o povo convertido a Cristo, a igreja de Deus, que é composta de judeus convertidos e de gentios convertidos, e todos eles transformados em ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E aí, voltando a Joel, capítulo 3, versículo 17, nós lemos assim: vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo nome, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. E no próximo estudo, então, nós vamos trabalhar a respeito dessa nova dispensação. Vamos falar sobre a penúltima dispensação, que é a dispensação do milênio. E para falar da dispensação do milênio, nós vamos dedicar o nosso próximo domingo para um dos assuntos mais importantes de todos na escatologia: a compreensão do que é o reino de Deus. Alguns dizem: não, mas o reino de Deus é o reino espiritual, não é o reino terreno, é o reino que nós vivemos hoje. Outros dizem: não, o reino de Deus é o reino terreno, que vai acontecer no futuro. Outros dizem: não, o reino de Deus é um reino eterno. Mas nós vamos então analisar no próximo estudo, e pode colocar então esse slide, isso. Nós vamos falar sobre o reino de Deus em seus 3 aspectos. Que Deus possa ter abençoado a sua vida com o estudo de hoje, de maneira rica e abundante, em nome